Direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Vamos falar das decisões de hoje dos juros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. O Copom cortou a Selic mais meio ponto, como era previsto, para 10,75% ao ano. E lá nos Estados Unidos, o Fed manteve as taxas entre 5,25% e 5,5%. Eu estou aqui com o Rodrigo Marcati, que é economista, sócio da Veda Investimentos, para analisar essa situação. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Rodrigo, e veio dentro do esperado mesmo. Vamos começar falando pelo Fed, porque a decisão saiu mais cedo e teve repercussão já no mercado brasileiro e muito favorável. Eles indicaram que podem começar os cortes, né? 3 cortes de 0,25 nas taxas, o que daria 0,75 até o final do ano, mas ainda com muita cautela com o mercado de trabalho, com a inflação, com a atividade. Você acha que haverá condições? Bom, acho que é assim, por que o mercado animou, né? Porque a gente vinha desde dezembro até agora com uma piora na expectativa, com uma piora no tom dos comunicados que estavam vindo por parte dos presidentes dos bancos centrais lá nos Estados Unidos, porque lá é mais de um, né? Então, o que aconteceu é que hoje não veio nenhuma surpresa negativa, o tom não foi pior do que o esperado e aquilo que já estava projetado foi apenas confirmado. Então, por não ter tido nenhuma piora nova, o mercado reagiu positivamente, as bolsas, né, subiram dos países emergentes, aqui subiu bastante, o dólar acabou desvalorizando frente ao real, então foi um pequeno ânimo em algo que vem piorando já faz 2 meses e meio. No final do ano passado, a gente estava com a expectativa que o Fed fosse começar a cortar juros em março, né? Era para ter sido hoje, já. Então, o primeiro assim, corte. ali sim tinha um excesso, talvez, de otimismo, porque os dados da economia americana continuam muito fortes, né? O consumo americano, atividade, desemprego, então difícil de convencer, inflação, né? A inflação, por exemplo, a última apuração, ela deu uma subidinha e pequena, mas que distancia um pouco mais a meta de 2%. Né? É isso, então ficou para o segundo semestre, provavelmente em setembro viria o primeiro corte e é o que está projetado hoje no mercado. Então vamos ver se isso se confirma aí ao longo dos próximos meses. A gente sabe que tem eleição nos Estados Unidos, então tudo isso também gera um pouco mais de ruído, de ansiedade. Mas eu acho que esse ano deve começar sim os cortes na taxa de juros por lá. E pode acabar interferindo até o próprio processo de juros, que cria dificuldades, tem dificuldades no sistema financeiro nos Estados Unidos, na área imobiliária, embora a economia esteja crescendo, isso acaba mexendo com a percepção sobre a economia, né? E a gente sabe que os Estados Unidos não é muito diferente de qualquer outro lugar, inclusive Brasil, né? Num ano de eleição, o governante, aquele que tem o poder da máquina, tende a acelerar um pouquinho mais o que ele pode em gastos, em benefícios, para chegar com uma credibilidade, uma influência maior ali, né, sobre o processo eleitoral. Então, isso acaba gerando mais crescimento, mais pressão, o gasto do governo aumenta, gera mais pressão inflacionária. Bom, e vamos falar então do Copom, não é? Cortou para 10,75%, a gente lembrando aquela fase lá, 3 pontos acima, aquela cobrança toda da sociedade por corte dos juros, e o Copom sinalizou que pode haver mais um corte de meio ponto na mesma magnitude na próxima reunião, seria no mês de maio. Mas ele mostra uma cautela maior em relação ao cenário global, inclusive, um aumento das incertezas, que o processo desinflacionário pode ser mais lento, e na verdade ele não está considerando muito, mas nós tivemos, desde a semana passada, vários indicadores que mostraram mais fôlego da atividade econômica, né? Perfeito. Eu acho que do lado da inflação, ela ainda continua bem ancorada, né? A expectativa para esse ano não mudou, mesmo com o índice de fevereiro ter vindo um pouquinho acima do esperado. O motivo, né, principalmente educação, isso não gera pressão inflacionária para o resto do ano. Então, a inflação, por enquanto, ela continua bem ancorada. Porém, na leitura do presidente do Banco Central, você tem outros riscos nesse cenário que tem que ser, né, sempre muito, muito medido. Um deles é a atividade, que sim, está melhorando. A expectativa de PIB para esse ano está sendo corrigida, né, semanalmente para cima. Recomposição de renda das famílias melhorou bastante. Então, consumo de varejo, de serviços. Então, isso traz um pouco de preocupação que não existia talvez um mês atrás, né, de acordo com os últimos indicadores. Ainda nada que faça dar um cavalo de pau, mudar ou mesmo se comprometer como uma mudança no ritmo de corte.
O lado fiscal, que sempre é uma preocupação, né, que é o nosso calcanhar de Aquiles, parece que está calmo esse ano. Assim, a gente não tem ouvido nada que gere mais preocupação por parte do Banco Central ou mesmo na curva de juros negociada pelo mercado. Inclusive com o aumento de arrecadação que nós tivemos no começo do ano, há a possibilidade deles manterem, por enquanto, aquela meta de déficit zero, né, que o mercado já estava dando como certo que haveria uma revisão também agora em março e não deve acontecer. Perfeito. Então, o que o Banco Central fez hoje foi confirmar mais um corte de meio à frente. Ele só mudou ali o plural que existia de que esse ciclo teriam novos cortes de meio nas próximas reuniões. Ele tirou o plural, fica então confirmado, por enquanto, mais um corte de meio, mas ele não falou nem que vai mudar o ritmo ou não, né? Ele deixa em aberto para, sim, daqui até maio, ele confirmar através dos indicadores de inflação, atividade lá de fora, se faz sentido continuar nesse ritmo de meio ponto ou reduzir talvez para 0,25 nas próximas reuniões do segundo semestre. Ele falou, inclusive, que o ciclo total vai depender exatamente do comportamento da inflação. Então, ele vai acompanhar, monitorar serviços, preocupa bastante. Agora, fica aquela ideia, né, sempre de que é uma maldade do Banco Central, porque ele fala que a atividade está mais forte, está crescendo, e é uma coisa que é boa para a sociedade, só que pode atrapalhar o controle da inflação. Né? É isso. A gente teve alguns dados que chamam um pouquinho a atenção, outros, né? O agronegócio este ano deu uma aliviada, então provavelmente a gente vai ter, por exemplo, hortifruti, algum impacto positivo, assim, né? Redução de preço ou diminuição do aumento de preço dos alimentos para domicílio nos próximos meses. Isso deve tirar também um pouco de pressão nesse momento para o Banco Central, de novo, ter que se comprometer com uma mudança nessa trajetória de corte de juros. Então, por enquanto, a gente espera uma taxa de juros finalizando 2024 abaixo dos 2 dígitos. Agora, Rodrigo, falando em termos de comportamento de mercado financeiro, de investimentos, muda muito esse novo corte e a sinalização de mais um corte de meio ponto naquela perspectiva de títulos pré-fixados, pós-fixados. Como é que o investidor lida com isso? A parte de renda fixa, né, o investidor sempre se ancora muito no tal do 1%. Então, esse ele já perdeu, já faz algumas reuniões do Copom. Agora, com essa redução de hoje, a gente já tem um juros mensal na casa de 0,8 bruto, né? Quando paga-se imposto, vem para 0,7. Quando a gente compara com esses ciclos maiores de corte de juros ao longo da história recente da economia brasileira, cada 1 ponto de corte de juros significa mais ou menos uma alta de 5% a 6% na Bolsa. Então, o que a gente espera é essa confirmação de comportamento que sempre acontece, né? Menos renda fixa na carteira dos investidores, mais ativos de risco, ainda mais que quando a gente olha a nossa bolsa, aí, né, todo mundo eu acho que fala isso, quem olha a bolsa, quem analisa dados de balanço de empresa, a nossa bolsa está relativamente barata. E ela tem aquelas questões todas que têm influenciado, a possibilidade de intervencionismo do governo, Petrobras e Vale, que são as principais, preços de minério de ferro no exterior, que até teve uma recuperação, mas ainda insuficiente. Então, tem outros fatores que também pesam no investimento em bolsa, e aí o investidor tem que lidar com tudo isso. O Brasil tem uma volatilidade no preço das ações 3 vezes maior do que a volatilidade no resultado das empresas. A volatilidade da Bolsa Americana é muito parecida, do preço de tela, né, das ações que a gente negocia, é muito parecido com a volatilidade do resultado das empresas. Lá nos Estados Unidos tem menos arbitragem. Aqui no Brasil, por ter tanto ruído político, tanto ruído acontecendo o tempo inteiro, e óbvio, por ser um país emergente, um país com com prêmio de risco maior, a volatilidade da cotação da Bolsa ela é 3 vezes maior do que de fato a gente observa ao longo do tempo no resultado das companhias. Então, o que está acontecendo nesse momento? O resultado das companhias cresceu, né? As empresas da Bolsa particularmente estão indo muito bem já há algum tempo e o preço não acompanhou. Justamente porque você tem esse ruído que acaba afastando o investidor local e estrangeiro do mercado, né? A interferência política, mudança de regra do jogo, burocracia. Reduz o potencial, né, do que poderia atrair de investimento. Eu agradeço muito a participação do Rodrigo Marcati, que é economista e sócio da Veda Investimentos. Rodrigo, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Com vocês.